você está se juntando a nós hoje, saiba que estamos na progressão de uma série de estudos na Palavra de Deus. Nossa igreja tem o compromisso de expor a Bíblia livro por livro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, e hoje chegamos ao capítulo 9 do livro poderosíssimo e maravilhoso livro de Eclesiastes. Você já pode abrir comigo sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9. Hoje meditaremos nos primeiros 12 versículos deste capítulo, Eclesiastes, capítulo 9, versículos 1 a 12. E tendo encontrado o texto, vamos ficar de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrado no livro de Eclesiastes, capítulo 9, a partir do versículo 1. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum: o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida, pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Perceber ainda outra coisa debaixo do sol: os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Ó soberano Deus, capacita-nos nesta hora para compreendermos aquilo que a tua palavra nos ensina em mais esta porção da Sagrada Escritura. Dá-nos seu entendimento, dá-nos da tua sabedoria, dá-nos o teu santo temor, para que possamos ouvir atentamente, compreender precisamente e obedecer fielmente a tudo o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar.
memento mori, memento vivere. São duas expressões do latim que significam respectivamente: lembre-se de que um dia você morrerá e lembre-se de viver. São duas expressões antigas que os pensadores da antiguidade usavam como balizas para a vida equilibrada, a vida proveitosa neste mundo. A primeira expressão, memento mori, lembre-se de que um dia você morrerá, servia como uma lembrança da nossa mortalidade, da nossa finitude, e um alerta contra o orgulho, contra a soberba em pensar demais de si mesmo. Inclusive, conta-se que os generais romanos, quando voltavam do campo de batalha, quando voltavam de uma vitória e marchavam triunfantemente perante o seu povo, eles traziam consigo um escravo, cuja única função era sussurrar ao pé do ouvido do general: memento mori, lembre-se de que você é mortal, ou seja, você só é homem e nada mais, não pense demais de si mesmo. A segunda expressão, memento vivere, lembre-se de viver, servia como uma lembrança oposta, de que apesar da vida ser dura, ser curta e passageira, ela ainda é proveitosa, ainda há utilidade em viver e viver bem neste mundo. E quando tomamos as duas expressões conjuntamente, memento mori, memento vivere, elas expressam um equilíbrio. O equilíbrio entre não pensar demais, nem pensar de menos da vida. Não pense demais da sua vida, mas tampouco pense de menos da vida que Deus nos dá. E tudo isso já constava nas palavras de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 1 a 12. Se você fechou a sua Bíblia, mantenha aberta no texto que nós lemos, porque esta é exatamente a lição do texto desta noite. Se você acompanhou atentamente a leitura, o que nós aprendemos e sobre o que meditaremos, que nesta vida dura, curta e incerta, em que a morte atingirá a todos, nós devemos desfrutar bem da vida que Deus nos dá. Nós vamos meditar no texto em duas partes. E eu sugiro que ela se divide exatamente entre esses dois princípios: memento mori, memento vivere. O primeiro princípio, memento mori, forma a moldura do texto, dos versículos 1 a 6 e dos versículos 11 a 12. A abertura e o fechamento do texto nos trazem esta lição: lembre-se de que um dia todos nós morreremos. Como é que o texto começa? Olhe comigo para o início do capítulo 9. Mas antes disso, dê uma espiada lá no final do capítulo 8, nos versículos 16 e 17. Porque o capítulo anterior deste livro concluiu a partir dos limites do nosso entendimento de que nós não somos deuses, nós não sabemos tudo. Não é isso que diz Eclesiastes 8, 16 e 17? Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não veem sono, nem de dia nem de noite, percebi tudo o que Deus tem feito. E qual foi a conclusão? Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. Então o capítulo 8 terminou refletindo sobre os limites do entendimento do ser humano. E como começa o capítulo 9? Refletindo sobre os limites da existência do ser humano. Não só em nosso entendimento, mas na nossa própria existência. Somos seres limitados, somos seres finitos, somos mortais. Por isso o versículo 1 do capítulo 9: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus.
Ou seja, quer pela via do entendimento humano, quer pela via da existência humana, a conclusão é a mesma. Eclesiastes está nos colocando no nosso devido lugar. E qual é o nosso devido lugar? Estamos todos nas mãos de Deus, e não o contrário. Não é Deus que está nas nossas mãos, nós é que estamos nas mãos de Deus. É Deus quem determina os nossos dias, é Deus quem determina os limites da nossa existência, é Deus quem estabelece os propósitos e as circunstâncias da nossa vida, e não o contrário. Por mais que nós, seres humanos, gostemos de pensar que somos mestres do nosso destino, capitães da nossa alma, irmãos e irmãs, nós não somos mais mestres e capitães da nossa jornada do que o capitão de mar é mestre dos mares. Por mais competente que seja um capitão ou um mestre, ele não pode controlar os ventos, ele não pode controlar as ondas, ele não pode controlar as correntezas e as marés. Ele é apenas um capitão e nada mais. Assim como um mestre de mar não tem controle das circunstâncias da sua jornada, nós tampouco temos absoluto, pleno controle das nossas vidas. E mais, por mais capazes, por mais competentes que nós sejamos para fazer a travessia da vida, diz Eclesiastes que o mesmo porto final aguarda todos nós. Um dia, todos nós atracaremos no mesmo porto final, no mesmo destino final. Que destino é esse? A morte. Veja o que diz o versículo 2: todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom acontece com o pecador, o que acontece com quem faz juramentos acontece com quem teme fazê-los. Então, quer sejamos justos ou ímpios, bons ou maus, puros ou impuros, pessoas consideradas religiosas e devotas, ou pessoas avessas à religião, piedosos ou pecadores, não importa, nada disso importa, diz Eclesiastes, porque todos nós um dia encontraremos a morte. Do fiel mais fervoroso ao corrupto mais criminoso, todos têm um encontro marcado com a morte. Como bem resumiu o pastor Doug O'Donnell no seu comentário sobre Eclesiastes, moralidade não é proteção contra a mortalidade. Ser uma pessoa moral, boa, justa, devota, religiosa, piedosa, não te faz menos candidato à morte. Nem a moralidade, nem a religiosidade, nem a nossa civilidade ou popularidade. O astro do momento e o anônimo da periferia, todos terão o mesmo fim: a morte. Mas seguindo no texto, segundo Eclesiastes, este parece ser um grande mal, se não o grande mal de tudo que ele viu debaixo do sol. Versículo 3: este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. E a pergunta é: por quê? Por que todos partilham do mesmo destino? Por que todos terão que encarar a morte um dia? O texto responde na continuação do versículo 3: o coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos. Parece haver uma conexão aqui entre o destino comum de todos e a nossa condição espiritual. Por que todos precisamos encarar a morte um dia? Diz Eclesiastes e a Bíblia como um todo: por causa da nossa condição corrupta, moral e espiritual.
Ou seja, a nossa decadência e corrupção física externa é um retrato, é um espelho da nossa corrupção moral e espiritual interna. É isso que as Escrituras ensinam, e é a explicação mais simples, mais racional e bíblica para o estado caído das coisas deste mundo, desde a rebelião da raça humana em Gênesis capítulo 3. Antes disso, em Gênesis 1 e 2, você não ouve falar em morte. Por quê? Porque a morte é uma intrusa na criação de Deus. Como bem disse Eclesiastes, é um mal. Não fazia parte do plano original. Não era para ser assim. Não era para a vida terminar. O propósito de Deus é para que vivêssemos eternamente na presença dEle. Mas com a nossa rebeldia, com a nossa desobediência contra Deus, adentrou no mundo a morte. Porque o castigo contra a desobediência a Deus, o autor da vida, é a morte. Um simples ato de desobediência contra o Senhor da vida só poderia resultar em morte. E é o que vemos neste mundo. Da morte espiritual à morte física. Então, como consequência da nossa corrupção moral e espiritual, nós vemos a degradação física deste mundo. Não só no capítulo final da morte, mas em tudo que conduz à morte: o envelhecimento, o adoecimento, o enfraquecimento dos nossos corpos. Tudo isso uma lembrança constante da consequência do nosso pecado contra Deus. Os primeiros 3 versículos do capítulo, então, já nos mostraram que a morte é inevitável. Mas o texto diz mais. Eclesiastes também nos mostra que a morte, além de inevitável, ela é implacável e imprevisível. Versículos 4 a 6 mostram que a morte é implacável. O raciocínio continua. No versículo 4, Eclesiastes cita aqui provavelmente um provérbio popular da época, o tal do cachorro vivo que é melhor que o leão morto. E naquela época, gente, não existia pet shop, tá? Cachorro não era um animal próprio de estimação, era um animal da rua, era um animal vulgar, que nada tinha a ver com o leão, um animal nobre, o rei da floresta. Mas diz Eclesiastes que até um cachorro vivo era melhor do que um leão morto. Por quê? Porque pelo menos estava vivo. Estar vivo é melhor do que estar morto. É o que ele está dizendo. Mas, versículo 5: os vivos sabem que morrerão, os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. A morte é implacável, porque com ela acaba tudo: o entendimento, a recompensa do nosso esforço, até mesmo a nossa lembrança. E por mais que nós nos esforcemos para matar um leão por dia, para vencer os obstáculos da vida, para encarar o amor, o ódio, a inveja, tudo que a vida nos apresenta, por mais que superemos esses obstáculos de novo e de novo e de novo, um dia a vida acaba. Ela é inevitável e ela é implacável. Versículo 6: para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Alguém aqui já está deprimido? Porque vai ficar pior. Versículos 11 e 12. Sim, a morte é inevitável, implacável, mas ela também é imprevisível. Como se não estivéssemos deprimidos o suficiente. Veja o que dizem os versículos 11 e 12, que toda a nossa velocidade, ou para usar um termo mais atual, toda a nossa eficiência, toda a nossa força, ou toda a nossa produtividade, toda a nossa capacidade, toda a nossa habilidade, toda a nossa sabedoria, prudência, instrução, toda a sua formação, não é garantia de que você driblará a morte, até mesmo uma morte precoce. Não é isso que diz o versículo 11? Perceberam outra coisa debaixo do sol? Os velozes nem sempre vencem a corrida,
Os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Concluindo, no versículo 12, nós simplesmente não sabemos e não podemos controlar nem o dia, nem a hora da nossa partida. É isso que diz o versículo 12. Assim como os peixes que são apanhados numa rede fatal, ora estão livres em alto mar, ora fisgados. E os pássaros também, ora livres, e de repente pegos numa armadilha. Assim também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Quer seja uma chuva torrencial na região serrana do Rio de Janeiro, quer seja o rompimento de uma barragem no interior de Minas Gerais, quer seja uma bala perdida, um caminhão sem freio, ou um viaduto, uma passarela, que caem assim, ceifando uma vida. Nós simplesmente não sabemos nem o dia, nem a hora. A morte é inevitável, ela é implacável e imprevisível. Bem, onde o livro de Eclesiastes quer chegar com tudo isso? Pastor, onde você quer chegar com tudo isso? Bem, você se lembra daquela vozinha sussurrando no pé do ouvido do general romano, quando ele voltava da guerra, cheio de si, confiante em si mesmo, celebrando a sua vitória, se achando o máximo, o maioral, e o que dizia aquela vozinha do seu escravo? Memento mori, lembre-se de que você é mortal, que você vai morrer um dia. Parece que é exatamente isso que Eclesiastes está fazendo aqui, sussurrando no pé do nosso ouvido. Memento mori, lembre-se de que você é mortal. A cada recompensa, a cada promoção, a cada avanço, cada projeto executado, cada investimento bem sucedido, memento mori, lembre-se de que você é mortal, você só é homem. Quando o nosso coração for tentado a confiar na nossa própria habilidade, na nossa força, quando o reconhecimento vem da família, do trabalho, na igreja, memento mori, lembre-se de que somos mortais. Então, se você chegou aqui confiante na sua própria moralidade, não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa diferenciada, eu não sou como os demais, eu não sou como a maioria, Deus me deve uma vida boa, Deus me deve poupar dos sofrimentos. Memento mori, lembre-se de que você é somente homem, mortal, nada mais. Ah, não, mas eu sou precavido, pastor, eu sou uma pessoa prudente, instruída. Memento mori, lembre-se de que você é apenas mortal e nada mais. Lembre-se de que a vida não está nas suas mãos, nem Deus está nas suas mãos, nós estamos nas mãos de Deus, e só Deus é Deus, só Ele tem o controle de todos os momentos, de todas as circunstâncias, de todas as épocas da nossa vida. Este é o primeiro princípio, mas eu avisei que havia um segundo, não? O primeiro, memento mori, mas o segundo, memento vivere, lembre-se de viver. E é exatamente isso que encontramos no miolo deste capítulo, versículos 7 a 10, formando aqui um equilíbrio, um retrato equilibrado. E eu não sei se você notou o contraste deste retrato.
Mas é um contraste impactante, não? Se você sobreviver a Eclesiastes 9, você sobrevive tudo, tá? Então, se você passar dessa semana, pode voltar, que a partir da semana que vem fica mais suave. Se você sobreviver a Eclesiastes 9, se o pregador e a congregação sobreviverem a Eclesiastes 9, você sobreviveu o livro, porque não fica mais sombrio do que isso, tá? Você acabou de ouvir as palavras mais duras, mais difíceis e desafiadoras do livro. Mas justamente no meio dessas palavras irrompe uma luz. Irrompem as palavras mais jubilosas, mais alegres de todo o livro, num contraste tão marcante quanto as trevas da madrugada e o clarão do dia. Não sei se você notou isso. Os versículos 7 a 10 deste capítulo. Não é a primeira vez que ouvimos esse refrão. Se você tem acompanhado a série, você já ouviu esse refrão antes, no fim do capítulo 2, no meio e no fim do capítulo 3, no capítulo 5, no capítulo 8, e nós o ouviremos de novo no capítulo 11. Por 7 vezes em Eclesiastes ouvimos um refrão desse, de desfrutarmos a vida, mas em nenhum outro momento nós o ouvimos com tamanha intensidade como aqui. É o refrão mais intenso do livro, acerca do desfrute da vida, do deleite da vida. Capítulo 9, versículos 7 a 10, acenam para essa possibilidade e para essa preferência de desfrutar bem desta vida, dura, curta e incerta. Aí você me pergunta, pastor, Eclesiastes surtou? Ele é bipolar? Tem uma hora que ele acha que a vida não presta, não vale nada, ele quer morrer, e na seguinte, ele quer viver e desfrutar de tudo que a vida dá. Como fazemos sentido disso? Será que o túnel ficou tão escuro, tão sombrio, que Eclesiastes decidiu engatar marcha ré? Você quer saber? Eu vou parar com essa coisa de refletir sobre a vida, eu vou curtir a vida. No melhor estilo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É isso que está acontecendo aqui? Não. Preste bem atenção. Se você seguir atentamente o raciocínio de Eclesiastes, você vai conseguir encontrar o fio da meada. Qual é o fio da meada? Bem, se a morte é inevitável, se ela é implacável e imprevisível, e se tudo isso acontece justamente para reconhecermos que nós estamos nas mãos de Deus, é isso que diz o versículo 1. Bem, então tudo o que acontece conosco deste lado da morte, também vem de Deus, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. O mesmo Deus que delimita os números dos nossos dias, é o Deus que nos dá os dias desta vida, para que os desfrutemos, para que façamos o melhor proveito deles. Então, por mais que a vida seja dura, seja curta, seja incerta, aproveite a vida que Deus lhe dá. Memento mori, mas memento vivere. Lembre-se de que você vai morrer, mas também lembre-se de viver. Por isso Eclesiastes diz esses versículos. Primeiro, versículo 7, vá e deleite-se com a comida que Deus te dá para o seu prazer, pois isso lhe agrada. Isso que diz o versículo 7. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou no que você faz. Tá, antes de você meter o pé na jaca e atacar a despensa, parêntese aqui, ok? Isso não é um cheque em branco da parte de Deus, para você comer o que você quiser, quando você quiser e quanto você quiser. O pastor disse que Deus se agrada de tudo que eu fizer. Em relação à comida, eu posso fazer o que eu quiser. Não é exatamente assim. Calma. Ok? Mas o que o texto está dizendo é que você não precisa de uma permissão especial da parte de Deus para desfrutar do que Ele criou para o nosso bem. Paulo diz algo semelhante em 1 Timóteo 4,4, que tudo que Deus criou para o nosso bem deve ser recebido com ação de graças, inclusive o alimento, o melhor que essa terra tem a nos dar. Então, seja você o próximo Masterchef amador, ou o cozinheiro mais desastrado da face da terra, não importa, desfrute daquilo que Deus criou para o seu deleite. Se você for da escola do diácono Eberson, desfrute do seu feijão de corda, sua buchada de bode, seu coalho, e ele sabe onde tem os melhores fornecedores, pode perguntar para ele, seja feliz. Ou se você for da escola
low carb do pastor Marcelo, vá lá, desfrute das carnes suculentas, dos legumes refogados, seja feliz. Ou se você é da equipe do bom e barato miojo de todo dia, vá, seja feliz. Mas lembre-se que você vai chegar na morte mais cedo, se você continuar assim. Quer você esteja abastecendo a despensa da casa, cozinhando no seu lar ou celebrando no bom restaurante, vá, desfrute do que Deus te deu, para a sua alegria, para o seu bem. Memento vivere, lembre-se de viver. Segundo, além da sua comida, vá e deleite-se com a sua casa e o seu cônjuge, é o que diz o versículo 8 e 9. Seja sempre vestido com roupas de festa, unja sempre a sua cabeça com óleo, desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido, que Deus dá a você debaixo do sol. De novo, parêntese, Deus não está nos dizendo aqui na sua palavra para você viver uma vida festeira o tempo todo, sempre sorrindo, sempre festejando e gastando a rodo na sua aparência, nas suas roupas. Não. Até porque se fosse isso, o Eclesiastes estaria caindo em contradição com o que ele já disse antes neste livro. Mas o que ele está recomendando aqui é que você não deixe de se apresentar bem neste mundo, especialmente diante dos da sua família. O versículo 8 aqui, que fala sobre roupas de festa e ungir a cabeça com óleo, está falando do quê? Está falando de uma boa apresentação, vestir-se bem, apresentar-se bem. O óleo sobre a cabeça no Oriente Médio, clima muito seco, era uma espécie de bálsamo hidratante. O que o autor está dizendo aqui? Vá, precisa viver se apresentando em trapos, negligenciando sua aparência. Vai tudo envelhecer, vai tudo morrer, eu vou para a sepultura, para que se importar com a minha aparência? Não, cuide-se, diz Eclesiastes, cuide da sua aparência, não sacrifique o investimento na sua beleza, na leveza de uma boa aparência, uma boa roupa, uma boa colônia, um bom perfume, seja indo para o trabalho, para a igreja, para a universidade, para onde for. Mas, diz Eclesiastes, isso é ainda mais importante no contexto do casamento, versículo 9. Por quê? Porque em casa a gente costuma relaxar, não é verdade? Se preocupa mais com a aparência para os de fora, e para os de dentro, eu estou em casa mesmo, para que me preocupar com essas coisas? Não, diz Eclesiastes, especialmente para os da sua casa, especialmente para aquela com quem você desfruta da sua vida, a mulher da sua mocidade, a mulher com quem você está casado. Cuide sim de curtir a vida, especialmente com a mulher a quem você ama, versículo 9. Então, quer você esteja se arrumando diante do espelho para sair com o seu cônjuge, para fazer um passeio, assistir um filme no cinema, ir a um bom restaurante, ou simplesmente ficando em casa para assistir uma série, ou terminando o dia de mãos dadas, orando juntos um pelo outro, lembre-se de viver. Memento vivere, lembre-se de viver. Por último, não só a sua comida, não só a sua casa, e o seu cônjuge, seu casamento, sua carreira também, versículo 10. Vai, deleite-se nela, no seu trabalho. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. De novo, Eclesiastes não está dizendo aqui para você fazer do seu trabalho, da sua carreira, a razão da sua existência. Assim como a comida, assim como a casa e o casamento podem tomar um lugar desproporcional na sua vida, assim também o trabalho. Porque lembre-se, Deus nos criou para trabalhar a fim de viver. Deus não nos criou para viver, para trabalhar. E o ser humano moderno esqueceu disso. Antigamente, trabalhava-se para viver, hoje vive-se para trabalhar. Não é assim. Os workaholics dessa geração não sabem fazer outra coisa senão trabalhar. Não vivemos e existimos para trabalhar, trabalhamos para viver, curtir aquilo que Deus nos dá, como fruto do nosso trabalho. Mas o que o Eclesiastes está dizendo aqui é que você se empenhe.
Que você faça bom proveito das oportunidades, dos talentos, dos dons que Deus te deu. Não importa quais talentos forem, ou que oportunidades surgirem. Não importa a sua área de atuação, diz o texto, que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Se você for da área do esporte, se você for da área da música e das artes, ou da área da saúde e do direito, da pesquisa e da docência, do serviço público ou do setor privado, não importa o que você tiver para fazer, o que Deus te deu para fazer, vá, faça e faça bem. Não fique olhando para o trabalho dos outros, para os talentos dos outros, a vida dos outros, a recompensa dos outros, a felicidade dos outros. Olhe para a sua vida, olhe para o que Deus te deu para fazer e faça o melhor. Se quiser ser um arquiteto ou engenheiro, seja o melhor arquiteto ou engenheiro que você puder ser, ou psicólogo, ou professor, ou funcionário público, ou cineasta, ou poeta, ou músico, que seja o melhor que você puder, para a glória de Deus, seja do lar ou fora do lar, não importa, não fique olhando para os outros, para o trabalho dos outros, a recompensa dos outros, a felicidade dos outros. Olhe para Deus e olhe para o que Deus te deu para fazer. Faça bem. Sabe por quê? Porque um dia não haverá mais saúde, nem vigor, nem oportunidade para tanto. É o que diz Eclesiastes. Suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há planejamento, atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Então, quer você esteja fechando os relatórios e as planilhas do mês no escritório, quer você esteja realizando mais uma consulta, mais um exame no consultório, ensinando a matéria que for, para a turma que for, ou colocando a casa em ordem pela enésima vez, não importa, vá viver a sua vida, lembre-se de viver, memento vivere, seja feliz. A vida é dura demais, ela é curta demais e passageira demais para você viver resmungando e reclamando até a sepultura. Então lembre-se sim que você vai morrer, mas não se esqueça de viver. Memento mori, memento vivere. Memento mori, memento vivere. Em verdade seja dita, alcançar o equilíbrio entre essas duas coisas não é algo fácil. Nada fácil. Sempre foi um desafio, desde os pensadores antigos. E mesmo para nós, muitos de nós aqui que conhecem a Deus, creem em Deus e confiam na sua palavra, não é fácil viver equilibradamente entre esses dois princípios. Alguns têm mais dificuldade em reconhecer os seus limites, sua finitude, sua mortalidade, desfrutam tanto da vida, são tão bons no que fazem, a ponto de esquecerem da sua fragilidade, da sua mortalidade, da sua humanidade. E para esses hoje, memento mori, lembre-se de que você não é tudo isso, você não é Deus, você é apenas um mortal. Mas para outros, a tentação talvez seja a oposta. Você está tão ciente das suas limitações, tão ciente da dureza da vida, que você se esquece de curtir a vida, de aproveitar a vida que Deus te deu. E hoje você precisa ouvir memento vivere, lembre-se de viver. E se temos pendido mais para um lado ou para o outro desse espectro, sacrificando ou a nossa dependência de Deus, ou o nosso deleite na vida que Deus nos dá, vem hoje a oportunidade para buscarmos de Deus perdão. Perdão pelo nosso orgulho, de pensarmos demais sobre nós mesmos, mas também perdão pela nossa ingratidão, por pensarmos de menos da vida que Deus nos dá. Não importa de que lado do espectro você estiver, hoje todos nós precisamos mais da graça de Deus, do seu perdão e do seu poder para vivermos
os limites que Deus impôs para nós. Mas mesmo que você alcance esse equilíbrio, mesmo que você consiga navegar bem entre esses dois polos do espectro, memento mori, memento vivere, isso por si só não livrará do pior dos sofrimentos desta vida, e nem tampouco te alçará ao maior dos prazeres desta vida. Você sabe por quê? Porque existe algo pior do que a morte física. A Bíblia diz que existe algo pior do que o dia da nossa morte, pior do que a nossa morte inevitável, implacável e imprevisível. A Bíblia chama isso da morte eterna, o que vem depois do fim desta vida neste mundo, a separação eterna de Deus, que todos nós merecíamos por conta do nosso pecado, por conta da nossa rebeldia, por conta da loucura da nossa insensatez. Sim, algo pior do que a morte neste mundo é a morte no porvir, é a morte eterna. Mas há algo ainda melhor do que o melhor que esta vida tem a nos proporcionar, melhor que todos os prazeres desta vida somados, melhor do que comida, casa, cônjuge e carreira somados, multiplicados e elevados à enésima potência. Melhor do que tudo que esta vida tem a oferecer é a vida eterna, é a vida com Deus, e é uma vida que você não pode conquistar pelo seu esforço, pela sua sabedoria, pela sua capacidade. É uma vida que só Deus pode nos dar. E você sabe como esta vida está acessível? Você sabe como alguém pode fugir da morte eterna e ser alçado à vida eterna? Porque houve um homem que veio a este mundo sofrer a pior das mortes, uma morte implacável, uma morte inevitável e humanamente imprevisível. Um homem veio a este mundo morrer a nossa morte numa cruz, para ao terceiro dia ressurgir dentre os mortos e nos trazer vida eterna. Jesus Cristo é este homem. Ele sofreu o fim de todos nós. Ele tomou sobre si a nossa morte no Calvário, renunciando todos os prazeres deste mundo, para que nós que merecíamos a morte pudéssemos desfrutar do maior dos prazeres, o maior dos deleites, a vida eterna com Deus. Se você hoje entrou por essas portas sem conhecer esta vida, achando que o melhor que esta vida tem a te oferecer é apenas comida, casa e carreira, bem, hoje você descobriu algo muito melhor, que é uma vida que este mundo não pode te dar e que você nunca pode alcançar, até que você se renda a Jesus Cristo, até que você reconheça que Ele sofreu na cruz a sua morte, a morte que lhe era merecida e que eu merecia, para que nós pudéssemos receber a vida que nunca merecíamos. Hoje o Senhor Jesus Cristo está aqui, e os portais dos céus estão abertos para todos aqueles que desejam conhecer esta vida, com arrependimento dos seus pecados e com fé em Jesus. Se você ainda não fez, renda-se a Cristo hoje e saia daqui herdeiro da vida eterna. E se você já o fez, Cristo também está aqui. Ele quer nos mostrar como viver agora o resto dos nossos dias, lembrando dele, lembrando da sua morte, lembrando da sua vida, como faremos daqui a pouco na Santa Ceia, para que possamos viver o resto dos nossos dias ciente da morte, mas vivendo plenamente para a glória de Deus, comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, fazendo tudo para a glória de Deus. Ou em outras palavras,
Memento mori, memento vivere. Oremos. Te louvamos, Senhor, por nos lembrar novamente de quem nós somos. E somos muito menos do que imaginamos, ou pensamos, ou desejamos. Somos pó, meros mortais. Somos passageiros. Obrigado, Senhor, também por nos lembrar de quem Tu és. Só Tu és Deus, só Tu és o Senhor, o soberano de toda a terra. Obrigado, Senhor, por nos confrontar com essas duras verdades, a fim de que aprendamos a viver com sabedoria neste mundo, lembrando-nos do dia do nosso fim, da nossa morte, mas também da vida que o Senhor tem a nos dar, pelos dias curtos que temos nessa terra. Perdoe-nos, Senhor, a nossa insensatez. Perdoe-nos, Senhor, por não desfrutarmos plenamente desta vida, com gratidão no coração e louvor a Ti. Muitas vezes, Senhor, vivermos esta vida confiando em nós mesmos e não no Senhor, dependendo de nós mesmos e não de Ti. Ora pensando demais, ora pensando de menos da vida que o Senhor nos dá. Tem misericórdia de nós. E ajude-nos pelo Teu Santo Espírito a vivermos um povo fiel, equilibrado, sensato, justo e piedoso. Aconteça o que nos acontecer neste mundo. Que o Teu santo temor nos guie pelo resto dos nossos dias nessa terra, quer sejam poucos ou muitos. Quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para o Teu louvor e para a Tua glória. Mas, Senhor, oro por aqueles que adentraram por essas portas, tendo chegado aqui sem compreenderem essas verdades, sem terem reconhecido essas verdades, que hoje, Senhor, a Tua palavra os tenha confrontado e convencido de que suas vidas não estão nas Suas mãos, que a vida não nos pertence, ela pertence a Ti, e que só podemos ter esperança de livramento da morte eterna e de concessão da vida eterna quando nos rendermos a Ti e aos pés do Teu santo Filho Jesus Cristo. Ó Senhor, conquista esses corações, eu Te peço, convence-os e converte-os à Tua palavra, para que aprendam a viver os seus dias não pela sabedoria passageira e falha deste mundo, mas pela sabedoria eterna e superior da Tua santa palavra. Inculca em todos nós um santo temor por Ti, Senhor, para que saibamos viver bem o restante dos nossos dias neste mundo, até o dia em que nos encontraremos contigo. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém.